Buenas galera, eu sou Flávio Hag e você está no Itadakimasu. E hoje a gente está voltando com os vídeos para falar de uma obra que era muito aguardada e que finalmente chegou, né? Aí fica a pergunta: é o fim de uma piada ou finalmente chegou um mangá muito pedido? Hoje a gente vai falar de Gash Bell. Bom galera, vamos lá. Estamos voltando com os vídeos, né? E assim, vocês viram que esse ano está sendo bem enrolado para ter vídeo. Eu estou repensando a forma de fazer minha coleção. Até eu acho que isso vai virar um vídeo mais para frente, conversando um pouco sobre essa questão de colecionar hoje em dia. Mas em maio eu tentei retomar os vídeos, eu estava ali com uma periodicidade. Só que aí em junho veio de novo algumas questões para resolver e eu comecei a autoescola. Então as minhas aulas teóricas eram durante a noite, isso me deixava sem tempo para gravar. Foram ali 4 semanas de aula que eu não conseguia gravar vídeo. As aulas começavam às 7 horas da noite e iam até 9h30. Então agora que eu terminei as aulas teóricas, sobrou novamente tempo para gravar vídeo. E tudo isso casou com a chegada de Gash Bell, lançamento da editora MPEG, primeira vez que a gente vai falar da MPEG aqui no canal, né, fazer uma review de obra dela. E eu vou repetir a pergunta que eu fiz ali na abertura, né, gente? Será que a gente encerrou uma piada que era muito famosa aqui no mercado? Ou a gente realmente está recebendo um mangá que era muito pedido? Porque, assim, eu tenho o Itadakimasu desde 2015 lá no blog, né? Eu comecei o blog em 2015 e isso já vão 8 anos. Eu compro mangás desde 2011 e uma das coisas que a gente mais via era o público pedindo a publicação de Gash Bell no Brasil, né? Ou Zatch Bell, como o anime ficou famoso, porque ele passou na televisão, né? Pouca gente lembra disso, mas o anime dessa obra passou na extinta TV Globinho. Isso lá por 2008, 2009. Então era um mangá que era muito pedido nesses últimos 8 anos, pelo menos, em que eu acompanho o mercado. E assim, todas as lives de editora e qualquer editora tinha lá uma enxurrada de pessoas pedindo Gash Bell. Teve campanha pedindo a publicação de Gash Bell. Então vamos tentar conversar um pouco sobre isso. Será que era um meme bem exagerado ou realmente era um anseio do público? Para quem não conhece, Gash Bell, obra de Makoto Haikyuu, acho que é Haiku, não sei como é que se pronuncia, né? Eu acho que não é Haikyuu por causa que a gente sabe como é que se pronuncia o Haikyuu, então acho que é Haiku, provavelmente. O mangá foi publicado nas páginas da Shonen Sunday, lá do começo de 2000, acho que ele é 2001, e é uma obra que foi muito longa. Ao todo ela teve 33 volumes encadernados. Isso até é um dos motivos pelo qual Gash Bell ficou bem afastado do Brasil. Mesmo tendo um anime na televisão aberta, ele ficou bem afastado porque era uma obra longa, né, gente? 33 volumes é longo. E vocês sabem disso, que até pouco tempo atrás, isso bem pouco, ali por 2020, 2021, eram raríssimas as obras que tinham mais de 30 volumes no Brasil. E quase todas sempre da Jump, sempre obras da poderosa Jump. Então, realmente uma obra como Gash Bell, ela tinha uma entrada muito difícil no Brasil, mesmo sendo algo que era muito pedido pelo público. Tá, Hag, mas agora chegou pela MPEG, o que aconteceu? Essa versão que está chegando na MPEG é a versão Kanzenban da obra, que foi lançada em 2019. Nessa versão só tem 16 volumes. Então, por mais que algumas pessoas tenham brigado comigo no Twitter quando eu falei isso, ela nada mais é no Brasil que uma edição Big, tá? E aí teve gente que, não, Hag, não é Big, ela é um Kanzenban, mesmo ela tendo 2 volumes em um. O nome disso é Big, gente. Sabe, assim como o Slam Dunk, quando saiu pela Panini, é a versão Kanzenban de Slam Dunk.
mas todo mundo chama de Tanco, porque é os voluminhos finos com 27 volumes, 27 não, né? Eu acho que ele tem 23, 21 ou 23 volumes de uma obra que tem 30 e poucas, então não deu uma grande diferença. Em Gash Bell deu. De 33 ela vai baixar para 16 volumes. Isso aí é um 2 em 1 bem simples. Assim como Inuyasha, que Inuyasha é um Wideband, mas também é praticamente um 2 em 1, tá, gente? Então eu vou usar o nome Big, mesmo deixando claro que ele é um Kanzenban. Um outro motivo pelo qual eu vou usar o nome Big, e é algo que a própria editora já me corrigiu, né? Então eu comecei a adotar o Big depois da editora ter entrado em contato comigo. Que eu falava assim, eu cobrei muito que é uma edição Kanzenban, mas é uma edição Kanzenban que tá vindo igual qualquer Big do mercado brasileiro, né? Papel offset, bem simples. E aí a editora me disse que não é uma edição de luxo. Porque eu dizia isso, eu falava, um Kanzenban, uma edição de luxo. E a editora disse, não é. É um Kanzenban, mas não é uma edição de luxo. E aí cria esse paradoxo, né, gente? Porque a gente tem muito essa ideia de que o Kanzenban é a edição de luxo. O Kanzenban de Dragon Ball, o Kanzenban de Cavaleiros do Zodíaco. E a verdade, realmente, quando a gente pega lá no Japão o que é, o Kanzenban não é a edição de luxo. Aqui no Brasil a gente adotou essa ideia de que o Kanzenban é a edição de luxo. E isso aí MPEG mesmo me corrigiu, dizendo que não é uma edição de luxo. A editora nunca vai usar esse nome, luxo. A editora vai chamar só de Kanzenban porque é a versão Kanzenban, querendo ou não. Dito tudo isso, vamos falar de Gash Bell, né? Porque o vídeo já está com 7 minutos e claramente eu desaprendi a manter a noção de tempo aqui nos vídeos. O que a gente vai ter nessa obra, tá? Tudo começa quando esse garoto aqui, o Kiyomaru, recebe a visita na casa dele do pequeno Gash. Um garoto esquisito que não tem memórias do passado dele e que solta raios pela boca. É isso, né? O Gash tem esse livro, ele vem com esse livro em que somente o Kiyomaru consegue ler o que está escrito nesse livro. É um livro que está num idioma esquisito e somente o Kiyomaru consegue ler. E todas as coisas que estão escritas nesse livro são feitiços que dão o poder do Gash, né? E aí a gente tem um começo bem arrastado porque o Gash não sabe o passado dele, ele tá com amnésia, e o Kiyomaru não sabe o que é o Gash. Para ele era uma criança normal que do nada começa a soltar raios, e aí ele entende que o livro tem ligação com isso, mas é um começo que a gente não vai pegando muito bem. E aqui entra um ponto que eu falei lá no meu Twitter, quem me acompanha lá sabe, que eu acho que Gash Bell é uma das raras obras que essa edição 2 em 1 mais grossa vai ajudar muito. Porque o que seria o primeiro volume, o primeiro Tanco, é muito fraco, na minha opinião, porque justamente isso, é muito enrolado, é os dois tentando entender o que está acontecendo. A gente, só no finalzinho do que seria o Tanco, já aqui na metade desse encadernado mais grosso, é que a gente finalmente entende o que está acontecendo. Que basicamente o Rei Demônio, ele criou um jogo para decidir quem vai ser o novo rei, quem vai ser o sucessor dele. E para isso ele enviou para a Terra 100 crianças, como é que é o nome? Mamodos. Uma espécie de boneco, por assim dizer, né? Eu acho que boneco é um termo muito bom para a gente usar, em que eles precisam ser criados por humanos. Então cada boneco vai ter o seu humano que consegue ler o seu livro, e através dessa ligação, usando os feitiços dos livros, eles vão estar numa luta mortal em que o último que ficar vivo vai ser o novo rei dos demônios. Basicamente é esse o plot. O problema é que a gente só descobre isso no que seria o segundo Tanco, né? Ou, na verdade, na segunda metade desse encadernado aqui. E assim, gente, como eu falei ali antes,
Por que eu acho que Gash Bell vai se beneficiar muito dessa questão do 2 em 1? Porque se eu tivesse lido um tanco de Gash Bell só o primeiro volume, eu ia ter achado muito fraco. Eu ia ter achado ruim, eu ia ter abandonado, eu ia ter dito, tá, não é pra mim. Mas não. Quando tu consegue ler todo esse início aqui, que seriam 2 volumes inteiros, isso dá o quê? Deixa eu pegar aqui para ver. Isso dá, gente, 19 capítulos da obra, tá? Esse volume aqui já tem 19 capítulos. E é a partir da segunda metade dele que a gente começa a entender o que está acontecendo. A gente encontra outros Mamorus, o Gash começa a entender o que ele é realmente. Até tem ali um momento em que, quando eles descobrem que o Gash na verdade é uma criança demônio, o próprio Gash começa a dizer, não, eu sou um monstro, e ele começa meio que ficar depressivo, ele fica mal, e eles precisam se acertar sobre isso, né? Se eles vão realmente entrar nessa luta, por que eles vão entrar nessa luta. O Gash não quer ser rei, ele até então nem sabia quem ele era, e algumas coisas acontecem que vão fazer os dois quererem participar da batalha. O Gash vai criar um motivo muito bom, diga-se de passagem, para querer ser o rei, e isso foi o que me fez dizer, tá, esse mangá é interessante. Só que, de novo, isso é só da segunda metade para o final do volume, num volume que é um big. Então eu acho que isso vai ser muito bom para Gash Bell, porque vai fazer a história andar de um modo que o público consegue ir pegando o ritmo do autor. E vale lembrar, gente, que originalmente é uma série que tem 33 volumes. Então ela é uma série longa, ela é um Battle Shonen bem clássico. E eu já vou entrar nessa parte dele ser um Battle Shonen bem clássico, porque ele realmente é. E isso é um dos pontos que eu tinha me chamado a atenção, sabe, pessoal? Que eu até comentei no Twitter com alguns amigos que eu não consegui entender, tá? Lendo pelo menos esse primeiro volume, é o meu primeiro contato com Gash Bell. Eu não consegui entender qual é o motivo dessa obra ter sido tão pedida por tanto tempo, tá, gente? Eu realmente não entendi. Porque, ok, eu entendi que ele é um mangá com potencial para ser positivo, ele é de médio para cima, tá? Ele não é para baixo, ele é um mangá que tá numa prateleira um pouquinho mais alta, realmente, dos Battle Shonens, mas ele é uma coisa, gente, que a Jump, a Magazine e a própria Sunday publicam vários Battle Shonens nesse nível, tá? E Hag, mas isso não tira os méritos. Não tira. Só que, por exemplo, assim, a Gash Bell ficou sendo muito pedido por longos 10 anos, pessoal. Sabe? Como eu falei, desde que eu criei Tadakimasu há 8 anos atrás, já se pedia, já se tinha campanhas por Gash Bell. E, ok, o anime foi publicado o anime foi exibido no Brasil em 2008, 2009... Eu lembro que eu estava no quartel e os meus irmãos pequenos assistiam, então foi aí 2008, 2009, e eu comecei a comprar mangás em 2011, então ali o anime tinha recém saído da TV, então o público estava pedindo, quem já estava nas redes sociais de editora, já estava pedindo Gash Bell, e ok, porque o anime estava ali. Mas, gente, em 2022 ainda estavam pedindo Gash Bell, e é esse o meu ponto, esse é o ponto que eu quero chegar com vocês. Que para um Battle Shonen é muito comum a gente ver o público pedindo ele ali no seu auge, quando ele tá com o anime, quando ele tá nos scans, quando ele tá na publicação japonesa, sabe? Hoje, agora há pouco tempo, a gente estava vendo o pessoal pedindo Demon Slayer, pedindo Jujutsu Kaisen, que aí saíram. Mais recente ali foi Marshall, foi... eu não tô acompanhando muito a Jump, gente, então... Mas, por exemplo, o Oshinoko, agora, né, finalmente anunciado pela Panini, mas era um dos mangás que estava sendo muito pedido. Então, o que acontece é que o pessoal vai tendo os novos favoritos. E isso não aconteceu em Gash Bell.
Em nenhum momento ele saiu das listas de pedidos. E aí por isso que muita gente se questionava se não era só um meme bem exagerado do pessoal, se não era uma piada que acabou passando do ponto e tava todo mundo pedindo Gash Bell. E eu não vou ter ainda a resposta, pessoal, vou ser bem honesto. Esse primeiro volume me deixou ainda mais com dúvidas, porque eu consegui ver que, ok, ele é bom, ele é um mangá que tem uma fanbase, ele tem um público que é realmente fã, mas ao mesmo tempo eu não consegui ainda entender o que nele faz o pessoal ficar 10 anos esperando esse mangá sair aqui, sabe? E ao longo desses 10 anos, vários outros mangás já poderiam ter saído e ocupado esse lugar de Gash Bell, sabe? Mangás que depois pararam de pedir ou que esperou sair um anime. Então eu realmente não consegui entender ainda por que Gash Bell ficou tanto tempo sendo pedido, tá, gente? Mas é realmente um mangá bem interessante, ele me deixou curioso. Eu não comprei esse primeiro volume, eu ganhei não ganhei da editora, mas eu ganhei um sorteio lá no Twitter, né? Aqueles sorteios de dá like nessa postagem, compartilha e comenta. E eu fiz isso e ganhei. É a primeira vez na minha vida que eu consigo isso, sabe? Então tinha que ganhar vídeo, né? Um ponto assim, vamos falar um pouco sobre a MPEG, porque essa é a primeira vez que a gente está falando de uma obra da editora aqui. Bom, vocês sabem da MPEG. MPEG, eu comento dela aqui no canal desde que ela foi anunciada, isso, finalzinho de 2021. Eu já tinha o canal, então vocês vão ver talvez algum vídeo mais antigo em que eu falo da MPEG. E eu sou um grande crítico da editora, vocês sabem disso, porque eu acho que ela deu passos muito maiores que a perna e algumas coisas que eu previ que poderiam acontecer com a editora começaram a acontecer, né, gente? E eu não tô querendo ser aqui o profeta do caos, dizer, eu avisei, mas o que eu quero dizer é que, assim, algumas coisas a gente tinha essa noção de que ia dar meio errado. Por exemplo, Gash Bell é recém o segundo volume que a editora tá lançando. Ela lançou há pouco tempo aquele mangá espanhol e não vinha mais nada, né? Ela tinha outros anúncios, ela tinha Sirius, que era para ter saído em fevereiro, já não saiu. Agora tá em pré-venda. Tem o Reflexos do Futuro, acho que é esse o outro nome, que também já era para ter saído, não saiu, tá em pré-venda. Gash Bell era para março, virou abril, virou maio, virou junho, né? Para vocês terem uma ideia, quando eu ganhei o concurso, o que aconteceu? A página lá que eu ganhei o concurso me mandou um código para fazer a compra no site da editora. E aí, quando eu comprava, o código deles deixava a compra zerada, então eu não paguei nada. Mas isso aconteceu em 3 de março, tá? A minha compra desse volume foi 3 de março. Eu recebi semana passada. Isso foi já julho. Ele chegou acho que 3 ou 4 de julho. Então deu 5 meses, 4 meses. Março, abril, maio, junho, comecinho de julho. Então 4 meses, vamos botar redondo. E... cara, era meio previsível, né? E aí aquela coisa, Gash Bell vai ser bimestral. E eu vi o pessoal comentando que já foi aprovado o volume 2. Mas vai cumprir, gente? Ok. Gash Bell 1 saiu em julho, então agora o 2 teria que ser em setembro. Pô, gente, sabe? E aí nisso a editora já tem vários outros anúncios, ela já tá ali com uma pilhazinha de anúncios para publicar. Tem inclusive o Gannibal, que é o grande mangá que eu tô esperando deles. Mas cadê, sabe, gente? Então, assim, por mais que eu esteja agora com o Gash Bell 1 na mão e eu vou falar os pontos positivos da editora, eu ainda tô com um pouquinho no pé no freio, tá? Eu ainda não vou me jogar aos braços da MPEG. Mas eu vou dar uns pontos muito positivos para a editora, tá? A qualidade gráfica tá muito boa, mesmo eu não sendo um fã de Offset. Vocês já sabem disso. A gente já teve aquele vídeo sobre Inuyasha em que eu falei tudo que eu penso sobre o Offset. Eu não acho um bom papel para mangás, eu acho ele muito ruim para ler.
Mas ainda assim a MPEG escolheu um papel com uma gramatura muito boa, tá? Quase nenhuma cena de transparência. Óbvio, ele tem muitos tons em preto que acabam passando um pouquinho, mas não tem o que fazer, gente, é papel. Vai acabar passando um pouquinho, principalmente quando é uma página muito escura, toda preta. Mas, obviamente, não tem. Vocês podem olhar, por exemplo, aqui, ó, peguem essa página. Ó, vocês conseguem ver a sombra lá da outra página, mas não é nada que vai atrapalhar a leitura de vocês. Então, tá muito boa a qualidade. Mesmo sendo offset, papel que eu não gosto, tá numa qualidade muito boa, tá numa ótima qualidade. Eu já dei uma folheada lá no outro mangá deles, que aquele lá eles usaram pólen ou off-white, não é offset, e também tá numa qualidade muito boa. Fizeram sobrecapa, boa sobrecapa também. Ela não é emborrachada como eu achei que ela ia ser, mas ela é muito boa ela é firme. Eu já tirei, eu já larguei na mochila e ela não tá amassada. Muito boa também, verniz localizado. A capa interna é também bem legal, ficou com tirinhas. Então, nisso ela teve uma boa qualidade, sabe, gente? Não dá para falar mal da qualidade da MPEG. Erros de português, eu acho que eu encontrei 2 que me chamaram a atenção, sabe? Aquele tipo de erro que grita, que tu tá lendo e aí tu vê que aquela frase não fez sentido. Mas é uma coisa assim, ó, muito besta, que nem merece ser comentado muito a fundo, porque não tira nenhum mérito, sabe? Nisso eu tenho que dar o braço a torcer e eu tenho que dizer para vocês, a qualidade da MPEG nesse volume ficou muito boa, né? Eu conheço o pessoal que está trabalhando nessa parte da MPEG e a gente que já trabalhou em JBC, que já trabalhou em Panini, então tem um pessoal muito bom trabalhando na MPEG. Isso tem que ser destacado, sabe? Baita ponto positivo, estão sabendo lidar com a obra. O problema mesmo fica naquilo que eu falei antes e que eu já falo há bastante tempo. A editora vai ter que conseguir se adequar ao mercado, sabe? Eu acho que a editora vai ter que repensar os seus planos, talvez já começar a repensar seus valores e publicar. A editora tem que estar nas lojas. Não adianta nada ela ser simpática nas redes sociais, ela fazer um mascote bonitinho para participar de Twitter e Instagram, se os gibis dela não estão na banca. Porque esse é o trabalho de uma editora, publicar. Então, o mais importante é que ela consiga publicar as coisas. E eu bato na JBC por isso, eu bato na New Pop. Eu não vou passar pano para a MPEG só porque ela é nova no mercado, tá, gente? Então esse ainda é o meu ponto negativo com a editora. Bom, e agora? Eu vou colecionar isso aqui ou não? E como eu falei, né, o primeiro volume eu ganhei e isso me fez ficar pensando se eu vou manter a coleção, né? Porque obviamente eu não vou ganhar o resto. Quem sabe eu participo de sorteio e sai, né? Mas eu duvido. Mas eu acho que eu vou continuar a coleção, sabe, gente? Ele me deixou curioso. Pelo menos para ler o segundo volume ele me deixou bem curioso. E a obra tá saindo na Amazon, então dá para esperar promoções na Amazon. Pelo visto ela foi um sucesso, né? A editora comentou que ela precisou aumentar a tiragem. Então isso vai fazer ter um estoque por um bom tempo. Eu vou torcer para que dê certo. E eu vou apostar um pouco nessa publicação. Eu vou dar mais algumas chances. Eu acho que eu vou comprar o volume 2, 3 possivelmente. E vamos ver como é que a editora vai andar, né? Óbvio, se ela me levar 6 meses para publicar mais um volume, eu já nem vou continuar. Mas se ela conseguir me entregar uma periodicidade, ela começar a mostrar uma frequência e começar a aparecer nas lojas, eu acho que a MPEG vem para incomodar. Então, qualidade eles mostraram que eles têm, eles só têm que conseguir se adequar ao mercado. Chegaram com boas obras, né, pessoal? Gannibal eu tô com uma boa expectativa, eu vi a série e agora Gash Bell lendo eu consegui ver que
tem alguma coisa aqui que justifica o público ficar tanto tempo pedindo. E bom, acho que por hoje é isso, né? Eu não sei se o vídeo ficou muito longo, se o vídeo ficou muito confuso. Eu admito que eu estou um pouco enferrujado nessa parte. Mas comentem agora com vocês. O que vocês acham de Gash Bell? Sabe? Foi um grande meme que acabou passando do ponto? Ou não, realmente era um mangá que se justificava todo o hype, todos os pedidos e todo o público que queria esse mangá no Brasil? Vocês vão colecionar? O que vocês acharam, né? Se vocês já compraram, o que vocês acharam da obra? E vamos ver. Vamos torcer para a MPEG dar certo, né? Bom, pessoal, os avisos de sempre. Não esqueçam de se inscrever no canal, deixem seu like, compartilhem, tentar voltar o engajamento. E a princípio, agora que eu finalmente acalmei nas aulas da autoescola, né? Agora só tem a parte das práticas, mas eu acho que agora eu consigo voltar os vídeos. Não sei ainda se na terça, não sei ainda como é que vai ficar a questão do bolão, tá? Eu acho que a gente vai ter que fazer um vídeo para conversar sobre isso, mas eu acho que os vídeos de quinta dá para voltar com mais frequência. Então, pelo menos na próxima quinta a gente volta, talvez na terça, não sei, mas na quinta com certeza. Então voltem aqui semana que vem pra gente falar de mais algum mangá. Até lá, pessoal!